Minha esposa me traiu porque queria ser rica, mas as coisas não aconteceram exatamente como ela pensava. Estive com J por 5 anos e casado por 2, e durante esse tempo, tudo foi ótimo. Quando nos conhecemos, houve uma conexão instantânea, e meu amor por ela só cresceu ao longo dos anos. Minha mudança de comportamento não passou despercebida pelos meus amigos, que costumavam brincar sobre como eu mudava quando estava com ela. Antes de conhecê-la, eu era um tanto frio e reservado, o que pode ter sido influenciado pela minha experiência anterior no serviço militar e também pela criação que tive. No entanto, com ela, me tornei mais vulnerável do que jamais fui com qualquer outra pessoa. Durante esses 7 anos, minha vida era praticamente perfeita. Eu estava ganhando um bom salário em meu trabalho, finalmente tinha uma reserva financeira, e estava profundamente apaixonado pela mulher dos meus sonhos. Antes do casamento, decidi criar um fundo fiduciário no qual coloquei todos os meus bens, designando meu melhor amigo e minha irmã como executores. A decisão foi em parte motivada pela experiência do meu amigo, que enfrentou um complicado divórcio e teve que dividir seus bens, mesmo sem a contribuição da ex-esposa. Portanto, tomei essa medida para me proteger de quaisquer contratempos futuros, embora a ideia de divórcio fosse algo completamente fora de cogitação naquele momento. Antes de nos casarmos, concordamos com um acordo pré-nupcial que estipulava que, em caso de traição, não haveria obrigação de pagamento de pensão alimentícia, algo perfeitamente legal em nosso país. Fiquei um pouco chocado quando ela me propôs isso, pois jamais imaginei traí-la, e tampouco pensei que ela poderia me trair. No entanto, acabei aceitando a proposta. O primeiro ano de casamento transcorreu perfeitamente, estávamos financeiramente estáveis graças ao meu trabalho, morávamos em uma bela casa e desfrutávamos da vida, viajando para lugares incríveis, conhecendo pessoas novas e fazendo amigos. Infelizmente, o segundo ano não foi tão bom, já que eu estava dedicando uma quantidade considerável de tempo e energia ao trabalho para conseguir fechar um importante contrato para a empresa. Embora eu tivesse explicado a situação a ela, ela pareceu compreender que, naquele momento, meu trabalho era a única fonte de renda para nós, pois ela não tinha planos de trabalhar, preferindo cuidar do lar. Percebi que o trabalho estava consumindo muitas das minhas energias, o que me deixava frequentemente exausto, mas eu me esforçava ao máximo para garantir que ela se sentisse feliz e satisfeita, mesmo durante esse período estressante de aproximadamente 6 meses. Muitas vezes, abri mão de minha vida pessoal para priorizá-la, evitando ao máximo que se sentisse sozinha e desamparada. Minha rotina consistia em acordar bem cedo, ir à academia, preparar o café da manhã, trabalhar, voltar para casa, preparar o jantar e dedicar um tempo a ela, deixando meu próprio relaxamento em segundo plano. Assim, as coisas seguiram dessa forma por 6 meses, até que finalmente fechamos o contrato e decidi reservar 2 meses de férias em seu destino favorito, Paris, a fim de aliviar o estresse e a tensão acumulados. As férias foram maravilhosas e me fizeram acreditar que nosso relacionamento estava mais forte e consolidado. Contudo, ao retornarmos, percebi que ela estava se distanciando, se mostrando mais fria e distante, além de passar mais tempo olhando para o celular do que conversando comigo. Tentei abordar o assunto várias vezes, mas a justificativa dela sempre era alegar problemas pessoais e estresse, o que me fez desistir de insistir no assunto. Esse comportamento se manteve por 6 meses. Um dia, tive uma reunião extremamente importante, na qual seriam anunciados os aumentos salariais. Estava nervoso, mas ao mesmo tempo animado, pois acreditava que finalmente meu trabalho árduo e dedicação seriam reconhecidos com um aumento significativo. De fato, meu salário aumentou em 30% devido à assinatura do contrato com o cliente. Após a reunião, compartilhei a notícia com meus colegas de trabalho, e todos concordaram que eu merecia alguns dias de folga para celebrar. Decidi então retornar para casa mais cedo naquele dia para compartilhar a ótima notícia com minha esposa, mas quando cheguei, ouvi vozes altas vindas de nossa casa, o que inicialmente achei que fosse um equívoco, pois imaginava que ela estivesse fazendo compras com uma amiga. Contudo, à medida que me aproximava da porta, reconheci a voz dela e decidi registrar o que estava acontecendo. O que testemunhei foi devastador. A flagrei tendo relações sexuais com um desconhecido, e quando a chamei pelo nome, a expressão de choque em seu rosto foi algo que jamais esquecerei. Após cerca de 1 minuto gravando aquela cena, o indivíduo saiu sorrateiramente de casa, parcialmente nu e segurando suas roupas, deixando minha esposa coberta por um travesseiro. Naquele momento, senti uma onda de emoções contraditórias, mas optei por manter a compostura. Dirigi-me ao meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas, enquanto ela começou a me acusar com raiva de traição, insistindo que aquilo não era real e que eu estava apenas tendo um pesadelo. Suas palavras, dadas as circunstâncias, soavam absurdas e sem sentido. Levei cerca de 30 minutos para arrumar minhas coisas e saí dirigindo dali, sentindo um misto de alívio e liberação de toda a tensão acumulada.
Fiquei em um hotel por alguns dias, enquanto meu telefone era constantemente bombardeado por ligações e mensagens dela. Optei por não responder e acabei trocando de número. Algumas semanas depois, entrei em contato com um advogado e relatei toda a situação, e ele confirmou que, além da metade do meu patrimônio, ela não teria direito a mais nada. Após alguns meses sem contato, enviei a ela os papéis do divórcio. Durante esse período, soube que ela conseguiu um emprego para manter as despesas básicas da casa. Quando ela recebeu os papéis do divórcio, ela e seu advogado vieram para uma reunião comigo e meu advogado, ambos com um grande sorriso no rosto. Ela afirmou com confiança: "Fiz a coisa certa ao te trair. Vou ficar com todo o seu dinheiro e não vou precisar trabalhar pelo resto da vida." Eu e meu advogado trocamos olhares cúmplices, e ele então apresentou o acordo pré-nupcial, o que a fez entender imediatamente o seu equívoco. Ela percebeu que só teria direito à metade do meu dinheiro e mais nada. Nesse momento, ela começou a chorar e implorou por perdão, alegando que tudo não passará de um pequeno deslize, que me amava e coisas do gênero. A cena se estendeu por cerca de 20 minutos, até que finalmente ela assinou os papéis do divórcio. Foi nesse momento que ela percebeu que o dinheiro que teria seria suficiente para cobrir apenas 5 meses do aluguel da nossa casa e que sua situação não era tão favorável como ela imaginava. Enquanto eu me afastava do local, ela correu atrás de mim, repetindo as mesmas desculpas e alegações, que tudo não passará de um erro, que me amava e que eu deveria perdoá-la. Entretanto, meus sentimentos em relação a ela eram de completa indiferença. Atualmente, estou em um relacionamento com uma nova pessoa há alguns meses, estou feliz e meu trabalho continua me proporcionando estabilidade financeira. Ouvi dizer que ela permaneceu em nossa antiga casa por alguns meses, até que suas reservas financeiras se esgotaram, e agora está vivendo em um pequeno apartamento próximo ao seu novo emprego. É claro que ela tentou me contatar novamente, mas optei por não responder às suas mensagens e ligações, pois não sinto mais nada por ela, apenas indiferença. Sem dúvida, sou grato ao meu melhor amigo pelo conselho sobre o fundo fiduciário, ahaha. Minha esposa me traiu porque queria ser rica, mas as coisas não aconteceram exatamente como ela pensava. Estive com J por 5 anos e casado por 2, e durante esse tempo, tudo foi ótimo. Quando nos conhecemos, houve uma conexão instantânea, e meu amor por ela só cresceu ao longo dos anos. Minha mudança de comportamento não passou despercebida pelos meus amigos, que costumavam brincar sobre como eu mudava quando estava com ela. Antes de conhecê-la, eu era um tanto frio e reservado, o que pode ter sido influenciado pela minha experiência anterior no serviço militar e também pela criação que tive. No entanto, com ela, me tornei mais vulnerável do que jamais fui com qualquer outra pessoa. Durante esses 7 anos, minha vida era praticamente perfeita. Eu estava ganhando um bom salário em meu trabalho, finalmente tinha uma reserva financeira, e estava profundamente apaixonado pela mulher dos meus sonhos. Antes do casamento, decidi criar um fundo fiduciário no qual coloquei todos os meus bens, designando meu melhor amigo e minha irmã como executores. A decisão foi em parte motivada pela experiência do meu amigo, que enfrentou um complicado divórcio e teve que dividir seus bens, mesmo sem a contribuição da ex-esposa. Portanto, tomei essa medida para me proteger de quaisquer contratempos futuros, embora a ideia de divórcio fosse algo completamente fora de cogitação naquele momento. Antes de nos casarmos, concordamos com um acordo pré-nupcial que estipulava que, em caso de traição, não haveria obrigação de pagamento de pensão alimentícia, algo perfeitamente legal em nosso país. Fiquei um pouco chocado quando ela me propôs isso, pois jamais imaginei traí-la, e tampouco pensei que ela poderia me trair. No entanto, acabei aceitando a proposta. O primeiro ano de casamento transcorreu perfeitamente, estávamos financeiramente estáveis graças ao meu trabalho, morávamos em uma bela casa e desfrutávamos da vida, viajando para lugares incríveis, conhecendo pessoas novas e fazendo amigos. Infelizmente, o segundo ano não foi tão bom, já que eu estava dedicando uma quantidade considerável de tempo e energia ao trabalho para conseguir fechar um importante contrato para a empresa. Embora eu tivesse explicado a situação a ela, ela pareceu compreender que, naquele momento, meu trabalho era a única fonte de renda para nós, pois ela não tinha planos de trabalhar, preferindo cuidar do lar. Percebi que o trabalho estava consumindo muitas das minhas energias, o que me deixava frequentemente exausto, mas eu me esforçava ao máximo para garantir que ela se sentisse feliz e satisfeita, mesmo durante esse período estressante de aproximadamente 6 meses. Muitas vezes, abri mão de minha vida pessoal para priorizá-la, evitando ao máximo que se sentisse sozinha e desamparada. Minha rotina consistia em acordar bem cedo, ir à academia, preparar o café da manhã, trabalhar, voltar para casa, preparar o jantar e dedicar um tempo a ela, deixando meu próprio relaxamento em segundo plano. Assim, as coisas seguiram dessa forma por 6 meses, até que finalmente fechamos o contrato e decidi reservar 2 meses de férias em seu destino favorito, Paris, a fim de aliviar o estresse e a tensão acumulados.
As férias foram maravilhosas e me fizeram acreditar que nosso relacionamento estava mais forte e consolidado. Contudo, ao retornarmos, percebi que ela estava se distanciando, se mostrando mais fria e distante, além de passar mais tempo olhando para o celular do que conversando comigo. Tentei abordar o assunto várias vezes, mas a justificativa dela sempre era alegar problemas pessoais e estresse, o que me fez desistir de insistir no assunto. Esse comportamento se manteve por 6 meses. Um dia, tive uma reunião extremamente importante, na qual seriam anunciados os aumentos salariais. Estava nervoso, mas ao mesmo tempo animado, pois acreditava que finalmente meu trabalho árduo e dedicação seriam reconhecidos com um aumento significativo. De fato, meu salário aumentou em 30% devido à assinatura do contrato com o cliente. Após a reunião, compartilhei a notícia com meus colegas de trabalho, e todos concordaram que eu merecia alguns dias de folga para celebrar. Decidi então retornar para casa mais cedo naquele dia para compartilhar a ótima notícia com minha esposa, mas quando cheguei,